Ora, para vocês verem como esse imediatismo imbecil, toma conta de tudo e destrói tudo na chamada direita brasileira, me chega aqui a notícia de que o ex-aluno meu, Marcel Van Hatten, agora vai ser candidato a deputado federal, né? Federal ou estadual? Ele trouxe a notícia aqui, mas não interessa se é federal ou estadual. Então aparece ele lá, tá certo, sendo abraçado pelo José Serra, né, e todo mundo contente. O rapaz subiu na vida, ele vai ser deputado e tal. Eu digo, mas escuta, mas que estupidez. Anos atrás, 10 anos atrás, eu conheci um rapaz, um líder estudantil lá em Porto Alegre, que era um sujeito de uma valentia extraordinária, de um talento incrível, sujeito de falar muito bem, tinha liderança, se fazia obedecer, uma pessoa que se fazia respeitar. Eu falei, pô, esse cara vai longe. Não passa 3 meses, chega um filho da puta de um senador e chama ele para ser chefe de gabinete em Brasília, porra! Matou o cara, você tá entendendo? Como? Estão matando agora a carreira do Marcel Van Hatten. Ele mesmo não sabe disto. Olha aqui, Marcel, acorda! Ir para Brasília, ser deputado, não é nada. Você vai ser dissolvido no meio daquela putada corrupta. Lá você não vai poder fazer merda nenhuma. Agora, como líder regional, você podia ser grande. O que interessa, meu filho, não é subir, estar lá em Brasília. O que interessa é ter fundamento, ter ligação no povão, nas esferas que verdadeiramente interessam. Olha aqui, os pilares do poder, as verdadeiras fontes do poder, são as universidades, os meios de comunicação e os movimentos sociais. Os partidos políticos não são nada. O único partido político que é alguma coisa é o PT, porque o PT não confia em política partidária. O PT faz política de base, o PT organiza militância, o PT tem raízes dentro de cada universidade, de cada sindicato. É isso que tem que fazer, não é ser deputado, Marcel. Acorda, porra! Agora, peraí, tem alguém... Hã? Deputado estadual. Então tu vai para a Assembleia Estadual, tu vai ser mais um palhaço lá dentro. Não estou dizendo para vocês não votarem nele, pode até votar, Marcel é muito boa gente, eu acredito na honestidade dele. Mas que é uma estupidez. Você que começa com uma carreira estudantil tão promissora, uma liderança estudantil que devia se, sabe, sedimentar na universidade, tu tinha que largar de ser estudante para ser professor na mesma universidade, como o pessoal da USP faz. O pessoal sai do banco escolar da USP e vai para a cátedra. E termina dominando toda a universidade, de maneira que lá dentro não há espaço para um inimigo deles. É o que vocês tinham que fazer, vocês tinham que tomar universidade por universidade, sindicato por sindicato, ONG por ONG, bairro por bairro. E não assim, no primeiro entusiasmo já vira deputado. Mas que amadorismo, que coisa mais boboca, que ilusão estúpida. Ainda vem Zé Serra ajudar a atrapalhar, como o outro lá, senador, ajudou a atrapalhar a carreira do menino lá que eu estou falando. Entendeu? Então, não se iludam com essa coisa. Política partidária tem muita importância depois que você tem uma vasta militância organizada e sedimentada no seio da sociedade mesmo. Aí sim interessa a política partidária, por quê? Porque você tem respaldo. Hã? Olha, ele se elege deputado. Se amanhã ou depois alguém te persegue, inventa uma queixa contra você, te acusa de ter, sei lá, comido a mãe do Lula, você está entendendo? O que você vai fazer? Para quem você vai apelar? Para os seus eleitores? Seus eleitores estão tudo em casa, nem se lembram mais de quem votaram. Se você não tem militância para te defender, militância para ir para a rua protestar, você não tem nada, você está desconhecido, você está na toca do lobo, moleque. Por que não perguntou para mim? Hã? Esse pessoal vem, ouve as minhas aulas, puxa o meu saco, mas depois sai fazendo besteira uma atrás da outra e nunca me pergunta. Ora, eu conheço gente, por exemplo, certos líderes empresariais em São Paulo que poderiam ser grandes e ter poder, mas caíram porque aceitaram cargos. Hã? Não vou dar nome porque não interessa, tá entendendo? Mas é coisa de idiota. Por exemplo, se você tem uma liderança no meio empresarial, consolide esta liderança. Eu me lembro, por exemplo, o antigo presidente da Federação das Indústrias, no tempo dos milicos, Teobaldo de Negres. O governo aumentava o imposto, o Teobaldo de Negres telefonava direto para a mesa do presidente Costa e Silva e falava: nós não vamos pagar essa merda. E o Costa e Silva afinava. Que empresário que faz isso hoje? Estão tudo lá abanando o rabinho, oferecendo o cu para o ministro comer. É isso que estão fazendo hoje. Tá certo? Por quê? Cai nessa ilusão da política eleitoral. Olha,
Preste atenção, na hora que aquele cretino do Juscelino Kubitschek inventou Brasília, tá certo? Ele acabou com a democracia no Brasil. Não é possível ter democracia se a capital é inalcançável, meu filho. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, a coisa mais óbvia do mundo. Antigamente, o presidente fazia alguma coisa que você não gostava, você ia lá onde hoje é o Museu da República, que era o Palácio do Catete, fazia um barulheiro lá na frente, o presidente se cagava de medo e mudava de ideia. Agora, como é que tu vai fazer? Vamos reunir gente para ir em Brasília. Para você reunir militantes para ir em Brasília, só se você for bilionário, como o MST. Então, o resultado, transferir a capital para Brasília foi entregar o poder para os grupos bilionários e mandar o povo tomar no cu que está tomando até hoje. E ainda tem gente que aprecia Juscelino, tá certo? Juscelino foi um merda, um homem sem visão nenhuma. Tem visão do futuro. Que visão do futuro? É negócio de interiorização do desenvolvimento. Não teve interiorização do desenvolvimento nenhum. O interior começou a se desenvolver 50 anos depois, sabe quando? Quando o MST, que ocupava uma faixa enorme, lá perto do Pantanal, tá certo? Desistiu da terra e começou a vender. Daí tinha lá os gaúchos compraram e começaram a plantar soja, plantar milho, sei lá, plantar o quê, e ficaram milionários. Aí que começou a interiorização do desenvolvimento. Não tem nada a ver com Brasília. A participação de Brasília nisso foi zero. Quer dizer, todos os motivos para fazer Brasília são todos falsos. A cidade é uma merda, é uma concepção socialista. Olha, eu tenho aqui um livro escrito por dois arquitetos soviéticos. A cidade comunista ideal. É igualzinho o plano de Brasília. Quer dizer, foi para isso que fez, para um governo centralizado e centralizador que está fora do alcance da ação do povo. Foi para isso que fizeram. Então, agora está muito difícil mesmo as coisas no Brasil. Desde a fundação de Brasília, você vê que a história do Brasil, antigamente era cheia de acontecimentos. A história política do Brasil acontecia coisa atrás de coisa. De repente, bicho, não acontece mais nada. Mais nada. Quem está no poder fica. Fica eternamente. É? E vocês não tenham dúvida, logo que acabou o regime militar, quem entrou para o poder foi a turminha da USP. Aqueles intelectuais de merda da USP, entendeu? Então, lá, como tudo comunista, estão mandando até hoje, comunista disfarçado, que nem Fernando Henrique deram um banho nele, ficou parecendo que ele tinha mudado, o único banho que tomou na vida, entendeu? Ficou parecendo, agora eu sou moderninho, agora eu não sou mais comunista, não é o caralho, pô, tu sabe que é do mesmo jeito, tu mesmo te gaba de ser o maior dos gramscianos, porra, que palhaçada é essa? Tu fez tudo para que o PT chegasse no poder, boicotou o próprio candidato do seu partido, porque você queria o PT lá. Ora, agora vem me enganar? Só porque privatizou meia dúzia. Ele privatizou não porque gosta do capitalismo, mas que gosta dos caras que compraram. Assim, foi tu privatizou para favorecer teus amigos, não para favorecer o país. Né? Agora, aqui Marcel Van Hatten, escuta o que eu estou te falando. Não se iluda. Mas vale, vamos dizer, a política oficial, a política que aparece em jornal, não interessa. O PT subiu, o PT cresceu porque o PT sabia disso. O PT preferia, aqui tem uma candidatura para deputado, e aqui tem que ser de presidente de um sindicato. O que você escolhe? O cara, quero ser presidente do sindicato. Porque sindicato é militância, universidade é militância, ONG é militância. Agora, ser deputado na Assembleia não é nada, meu filho, isso não é nada. Tu vai para Porto Alegre só para levar porrada. Entendeu? Bom, até a governadora leva porrada. Os caras não fazem manifestação, impede a governadora de sair na rua, cerca a casa da governadora. Por quê? Porque tem militância e ela não tem, porra. Quando é que vocês vão aprender, caralho? O negócio é organização da militância, organização de massa. Quem não entender isso tem que sair da política já. Agora, turma como Zé Serra e outros, pensa que política é marketing. É só você vender um produto de 4 em 4 anos, a turma compra. Agora, eleitor, só o cara só porque votou em você, vai sair para a rua para apoiar os teus projetos, para te defender quando você atacar? Não vai. O eleitor nem lembra em quem votou, meu saco. O eleitor não tem compromisso com o seu candidato. Ao contrário, ele sente, o eleitor brasileiro sente que ele fez um favor ao candidato. Olha, saí da minha casa, eu queria lá ficar vendo futebol, saí da minha casa para votar no filho da puta. Então já se sente credor do político, tá entendendo? Então, você ter boa votação não significa nada. Ninguém tem melhor votação do que Fernando Collor de Mello e tiraram ele de lá com uma cuspida. Cuspida, porque o idiota era tão amador que acreditava em mobilização espontânea da população. Lembra quando queriam acabar com ele? Ele fez um apelo ao povo brasileiro que saísse na rua para apoiá-lo. Saindo na rua para cuspir nele.
Por quê? Porque a militância do outro lado a militância está organizada, está pronta para isso. Agora, aquele povo difuso, espalhado, aquele fez aquele apelo, mesmo que tenha ouvido, não ia sair. Porque se você é um cidadão, você vai sair sozinho da sua casa, sem saber para onde você vai, para fazer uma manifestação de rua, se não tem uma organização para te guiar, para dizer, olha fulano, em tal lugar, tantas horas, tem lá fulano te esperando, se não tiver isso, não tem manifestação nenhuma. Agora, como é que o sujeito chega a ser presidente da República e não sabe uma coisa dessa, porra? Então, olha, eu não acredito que o Collor tenha roubado grande coisa, não. Eu acredito que ele roubou aquele Fiat Elba. E o resto é mixaria. Mas ele caiu por burrice, mereceu cair porque é burro demais, você está entendendo? É incompetente, é amador, metido, arrogante. Não ouve quem sabe, não ouve quem estudou. Puta que pariu! É? Aí outro dia mesmo, estava lá uma professora da Universidade de Brasília, nem sei onde foi parar essa notícia, falou lá alguma coisa contra movimento gay, pô, quase apanhou. Quase apanhou da plateia e depois ela foi punida pelo reitor daquela merda, você está entendendo? Porque a Universidade de Brasília, né, ela começou com uma empulhação montada pelo Darcy Ribeiro, tá certo? Que era um homem muito inteligente, muito simpático, mas era um vigaristão intelectual de marca. Né? Então aquilo lá virou cabide de emprego para comunista. Depois, quando virou reitor o meu falecido amigo Zé Carlos Azevedo, aquela universidade virou um modelo para o mundo, sabe, né? Era uma universidade respeitada no mundo inteiro. Agora, já voltou aos bons tempos, está pior do que no tempo do Darcy. Né? Está lá, alguém botou no YouTube, os caras fazendo uma festinha de embalo, tomando pico, fumando maconha. A universidade é para isso, é para fumar maconha, para dar o cu, meu filho. Você não entende. O Reinaldo Azevedo escreve aqui sobre o negócio da Universidade de Brasília. Né? A Universidade de Brasília é quase lendária. O INB, que já chegou a figurar entre as mais importantes do país, chegou a figurar entre as mais importantes do país no tempo do Zé Carlos Azevedo, não foi no tempo do Darcy Ribeiro, não. Muito menos no tempo desse outro. Como é? Até esqueci o nome do cara. Esse que foi governador de Brasília também. Cristóvão Buarque, é. Foi só no tempo do Zé Carlos Azevedo. É. Que era um homem preparado, um verdadeiro cientista, preparado no MIT, era um homem sério, e ele construiu a universidade. Agora esses caras estão lá demolindo. Né? Agora trata-se de um verdadeiro monumento ao modo petista de fazer educação. Ao pouco foi deixando de ser o centro desse lema para se transformar num emblema até folclore da baixa qualidade de ensino, do atraso ideológico, da vigarista acadêmica. Ó, se fumar maconha, por exemplo, fosse exercício da liberdade de expressão, o UNB já teria fundado um novo iluminismo, como o Voltaire da Bagana, o Diderot do baseado, o Rousseau da marihuana, o Montesquieu do Beck. É isso mesmo. Você já sabe muito bem que os senhores do mundo, eles estão no controle do planeta já há muito tempo. Os que estão aí hoje, as famílias Illuminati, as 13 famílias que comandam o mundo, que detêm 70% de toda a renda do planeta e que deixa apenas 30% da renda para ser disputada entre 7 bilhões aproximadamente de pessoas. Eles já estavam lá na Babilônia com Nimrod, eles já estavam no Velho Egito, já estavam na Grécia, já estavam em Roma e estão hoje centralizados na Inglaterra e Estados Unidos, mas não só nesses países. Tanto que nós temos um brasileiro ilustre no meio deles, né? Pelo menos dos Bilderberg, do Clube de Roma, né? Que se reúne sempre com os senhores do mundo. É o Fernando Henrique Illuminati Cardoso. O livro novo que foi lançado demonstra claramente esse envolvimento terrível do FHC com os senhores do mundo. E para você ter uma ideia, meu amado, já há muito tempo que o nosso país sofre essas influências. Porque, algumas das vezes, o Congresso Nacional é considerado o reduto de Satanás. Por quê? Porque já fizeram assim, já com esse propósito, e já há muito tempo. Brasília, você sabe que é a capital brasileira, foi uma cidade totalmente projetada, elaborada, minuciosamente, todos os detalhes. E muitas das vezes nós não percebemos e não olhamos e não visualizamos que há sempre por trás do visível, há o invisível. Nós, dificilmente, né? Quando a gente vai ficando mais atento com esses vídeos aqui do Verdade Oculta, dos canais do YouTube, dos DVDs, é que nós vamos então nos despertando para essas coisas. E vamos percebendo já que sempre tem outro lado da moeda, né? Então nós ficamos mais atentos, nós ficamos com as vistas melhor
com uma melhor visão. É como se fosse um vidro com a janela embaçada. Então a visão que você tem do outro lado é uma visão diferente. Quando você limpa o vidro, fica limpinho, você vê bem mais claro as coisas. E dessa forma nós temos visto também, né, que muitas coisas que aparentemente são feitas ao acaso ou qualquer ideologia comum, na verdade são voltadas para o ocultismo. Brasília não é diferente. Brasília segue também esse mesmo critério. Tanto que eu vou trazer agora uma reportagem que ela faz parte de um livro muito conhecido, A Brasília Secreta, porque a mídia não divulga esse tipo de conhecimento. Claro que não, eles escondem. Você, por exemplo, nunca viu a Globo, né, que sempre gosta de mostrar, blá blá, já fez até uma minissérie sobre Brasília, eles nunca falaram em que Brasília foi inspirado. Nunca falaram. E outro lado também da moeda que eu acho interessante é a questão da religiosidade. Muitas pessoas, inclusive na internet, cobram, poxa, se vocês fizessem esse trabalho, mas não falassem nada de espiritual ou de religião, seria melhor. Eu não falo em religião porque eu sou uma pessoa que, para mim, eu não tenho religião e não aconselho ninguém a ter. Eu não combato religiões nenhuma, que eu não sou nenhum militante, né, de extrema religiosa, esquerda, nada disso. Nada disso. Não combato ninguém, mas eu, para mim, não tenho religião, não gosto de religião. Então, também eu não sou adepto de nenhuma religião. Mas eles são. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero dizer. Porque as pessoas falam, vocês têm que separar a religião desses vídeos. Mas não é eu não somos nós não, meu amado. Eles que fazem o mundo não separam as religiões. Dado o número de locais no Brasil que tem o nome de padroeiros e padroeiras, né? Enfim. E Brasília também não é diferente. Brasília é pura religião. Pura religião pagã. É puro paganismo. Brasília é totalmente entregue ao inimigo. É de Bafomete para pior, é de cabeça de bode para lá. É entregue a tudo enquanto é divindade pagã, politeísta e blá 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 e tudo que é troço. Mas a televisão nunca falou isso, ninguém nunca vai saber. E até mesmo o canal nosso aqui, né, as pessoas não têm tanta credibilidade, porque ela fala, esse cara falando, isso é um pastor maluco falando. Nem pastor eu sou. Eu não tenho pastor, eu nem prego pastor por aí. Eu falo, é até para o pessoal não ter pastor, correr de pastor. Mas o pessoal é equivocado, acha que eu sou pastor também. É um negócio complicado. Então, meu amado, Brasília é a minha capital, do meu país. Eu amo meu governo, eu amo minha nação, eu amo o meu Brasil. Tenho orgulho de ser brasileiro, você está entendendo? Mas eu não vou, por causa disso, ocultar essas coisas do inimigo, do adversário da minha alma, de você. Isso eu não faço. Você está entendendo? Então eu não vou deixar oculto. Estou aqui para isso, para trazer à luz da verdade o que até agora esteve em oculto. E com Brasília não é diferente. Não sou aqui o dono da verdade, não sou o único. Você tem no próprio internet, no YouTube, tem uma versão diferente dessa que eu vou apresentar para você. Mas você tem, até para você equiparar, é importante isso, né? É diferente da versão que eu vou colocar. Mas você tem sobre isso também na internet. Mas vamos ver o que tem Brasília de comum com o paganismo, com idolatria, com o satanismo, com o diabo, com Satanás. Eu não falo já Lúcifer, porque não vou entrar nesse mérito agora. Mas com Satanás, com o diabo, com o capeta, com o capiroto, com o orloque, com o que você quiser chamar. O que tem Brasília a ver com isso? Para mim, tudo. Vamos assistir. A arquitetura pagã egípcia e suas pirâmides remontam à antiguidade. A pirâmide, como já sabemos, é o principal símbolo Illuminati. Ela possui todo um conjunto de significados importantes para os ocultistas, e neste caso, a elite global. Hoje, passados milhares de anos, a capital brasileira, Brasília, busca repetir o paganismo egípcio através do seu principal símbolo, a pirâmide. As pirâmides Illuminati estão espalhadas em Brasília por toda parte.
a catedral, o centro de convenções, as colunas do Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Executivo, Legislativo, Judiciário situam-se nos ângulos do triângulo equilátero, formado na Praça dos Três Poderes. No eixo monumental existe uma pirâmide formada pelo Centro de Convenções, o Tribunal de Justiça e o Palácio. Outra representação é a Torre de TV. Os templos egípcios costumavam ser subterrâneos. Nas entradas ficavam as imagens de esculturas de seus deuses. A Catedral de Brasília não é diferente. Semelhantemente à entrada dos templos egípcios, neste também há um túnel que leva ao centro do templo iluminado. Não por acaso, o templo da Legião da Boa Vontade em Brasília também possui sua entrada egípcia, onde simbolicamente se caminha das trevas para o Illuminati. A televisão convencional jamais te informou. Mas Brasília foi totalmente construída com base no tarô egípcio e na cabala. A rodoviária simboliza o H deitado, o homem mortal. Claro, é aqui que se encontra o cidadão comum de Brasília. O H deitado está no subterrâneo, no térreo e no superior, atingindo as três esferas: corpo, alma e espírito. As torres do Congresso formam o H em pé, simbolizando os dominadores do gado, os Illuminati. As torres também formam 11, as duas colunas, um passo além de Deus. Satanás, representado pelas torres no centro, governa como cabeça de bode, assim no céu como na terra. A concha por si só já é um símbolo satânico, e neste caso, se sobreposta, forma um dos mais queridos símbolos satânicos, o hexagrama. E por que ele é tão querido? Porque muitos estão hoje iludidos, carregando-o como se ele fosse o símbolo do rei Davi. A ermida egípcia era cercada por um lago considerado sagrado. Essa pirâmide em Brasília é a Ermida Dom Bosco, que por sua vez está situada junto ao Lago Paranoá, exatamente no paralelo 15-18 graus, como predissera Dom Bosco. O Antigo Egito é imortalizado pelo famoso Rio Nilo. Nele foi construído o primeiro lago artificial do mundo, o Lago de Boés. Em Brasília foi feito o Lago do Paranoá. Sua razão de existir é a mesma do Antigo Egito: refrescar a cidade. E quando falamos em Egito, logo vem à nossa mente a Grande Pirâmide. Em Brasília, um dos maiores espetáculos é o teatro, que possui 78 formas piramidais egípcias. Brasília tem duas estradas principais que se cruzam: o eixo rodoviário posição norte-sul e o eixo monumental, na posição leste-oeste. O que se assemelha a um grande pássaro, na verdade, é a forma do sol alado, um símbolo satânico, usado por muitos líderes do passado, inclusive usado por Xuxa. Essa é a imagem de Brasília. Essa não é a imagem de Brasília, mas de Akhetaton, no Antigo Egito. Suas asas compridas serviriam para que o deus Sol, Ra, pudesse abrigar seus escolhidos sob elas.
A cidade de Aquetaton foi construída no ano de 1350 a.C., exatamente no centro geográfico do Egito Antigo. Foi construído por ordem de Akenaton. A sua função era a de sediar o centro político e religioso daquele país. Brasília foi construída mais de 3 milênios depois, também exatamente no centro geográfico do Brasil, por ordem de JK, para ser sede administrativa e política do nosso país. A história se repete. As semelhanças entre Aquetaton estão em todos os locais da nossa capital. Fica claro então que a maior diferença entre as duas é a divisão do tempo. Essa é a sede da Companhia Energética de Brasília. E essa é a pirâmide escalonada do Egito, criada sob a crença de que seria ela responsável pela energia cósmica. A pirâmide escalonada de Brasília é responsável pelo fornecimento de energia, não cósmica, mas elétrica para toda a cidade. No livro Brasília Secreta, seus autores afirmam que a história se repetiu. Akenaton construiu Aquetaton em 4 anos. Brasil construiu Brasília também em 4 anos. Akenaton e Juscelino Kubitschek, coincidentemente, não tiveram filhos homens e também, por coincidência, não foram compreendidos pelos céticos de suas épocas. Conseguiram incrivelmente, de forma similar, fundar a mais audaciosa cidade de seus países. Akenaton viveu 16 anos após a fundação da sua cidade. JK também viveu 16 anos após a fundação de Brasília. E os dois também morreram de mortes violentas. Esse prédio moderno que você está vendo aqui, ele ainda não está construído. É apenas uma maquete eletrônica. Mas este é o Templo de Salomão, aqui no Brasil. A instituição chamada Igreja Universal do Reino de Deus, que você bem conhece, é quem está construindo esse prédio maravilhoso. Salomão teria inveja desse prédio que custa 300 milhões de reais. A altura desse prédio é 2 vezes a altura do Cristo Redentor no Rio. Esse prédio maravilhoso da Igreja Universal, ele tem capacidade para 10 mil pessoas. E ele vai ser construído no bairro do Brás, em São Paulo. Segundo informações da própria Igreja Universal, as obras começam em agosto desse ano. Do lado de dentro do templo, com essa capacidade enorme para 10 mil pessoas, a Arca do Concerto no altar, que terá pedras vindas diretamente de Israel para a construção do altar. É um prédio muito suntuoso. Volto a dizer, o próprio rei Salomão, em toda a sua glória, nunca teve um prédio tão bonito como esse Templo de Salomão, que a Igreja Universal do Reino de Deus, ora, começará a construir aqui no Brasil. Agora, observando os textos
da Bíblia. Nós observamos no Velho Testamento, na Bíblia, que Davi gostaria de ter construído um prédio como esse, um prédio magnífico como esse para Deus, ou que fosse até um mais simples do que esse. Mas Davi, que segundo a própria Bíblia, era ele segundo o coração de Deus, a ele foi negado esse privilégio de fazer um prédio como esse, uma casa de Deus como essa. E Deus, na Bíblia, negou a Davi o direito, que seria também um prazer, de fazer a casa para Deus. Aí eu pergunto a você, os judeus, que são eles descendentes diretos de Davi, os judeus que são o povo escolhido, a nação eleita do Senhor, os filhos que saíram da coxa ou dos lombos de Abraão, até hoje, depois que o templo deles foi derrubado, eles nunca mais construíram outro templo. Construir templos para eles é uma coisa muito séria. Tanto que Deus não quis que Davi construísse, e Davi não construiu. E aí eu te pergunto, teria esse templo a autorização de Deus para ser construído? Teria esse templo a autorização do Criador para ser construído? Ou, aos olhos do Criador, irá soar esse templo como uma grande blasfêmia? Porque está escrito, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está escrito, a glória da segunda casa é muito maior do que a da primeira. E a segunda casa, então, seria essa? Se a segunda casa é essa, para que serviu a morte de Jesus? Se estamos retornando ao Velho Testamento. Essas perguntas você analise e obtenha as respostas.